Paz do Senhor, irmãos. Eu vou continuar aqui o estudo da carta de Paulo a Filemão, tratando do versículo 6 ainda. No versículo 6, Paulo fala ainda sobre a comunicação da fé de Filemão. Ele diz assim: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem que há em vós, que em vós há por Cristo Jesus. Então, quando Paulo fala dessa comunicação da fé, ele está falando sobre o motivo, né, de alguém falar sobre essa fé de Filemão. Quando alguém falasse da fé de Filemão, que essa comunicação, essa divulgação, esse testemunho produzisse frutos para a glória de Deus. Então veja que Filemão foi transformado pelo poder do Evangelho e agora as suas obras, a demonstração de sua fé pelas obras, eram motivos de testemunhos de outras pessoas falarem das suas atitudes, da sua forma de agir depois de ter sido transformado pelo poder do Evangelho. Então aqueles que ouvissem tomassem conhecimento da transformação que Deus operou na vida de Filemão através do Evangelho. Então Paulo lembra ainda e faz questão de ressaltar a Filemão sobre essa sua fé genuína na palavra de Deus. Então aquele senhor, dono de escravos, que outrora agia com dureza, com ira, com rancor, agora fora tomado por um sentimento de amor pelo próximo, de compaixão e do desejo de levar Cristo a todos, ou seja, uma vida completamente mudada. Filemão agora dava testemunho do Evangelho. Filemão agora tinha no coração o desejo de levar Cristo a outras pessoas. O seu grande desejo era de fazer com que todas as pessoas conhecessem a Cristo, livres ou não, servos, escravos, senhores de escravos. Ele queria e tinha no coração esse desejo de levar essa sua fé em Cristo a todas as demais pessoas. Paulo continua no versículo 7 falando: tive grande gozo e consolação da tua fé, da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Aqui Paulo começa expressando o seu sentimento em relação a Filemão. A alegria, né, no que diz respeito à sua caridade. A caridade de quem? De Filemão. A caridade de Filemão proporcionou a Paulo grande gozo. O que é isso? Prazer, satisfação, felicidade em saber que as obras de Filemão estavam sendo estavam contribuindo para a divulgação do Evangelho, para a propagação do Evangelho. O amor de Filemão pelos irmãos, pela igreja e por aqueles que estavam ao seu redor era demonstrado através de seus atos, e isso fez com que o coração de Paulo se alegrasse. É muito bom quando nós vemos pessoas que se convertem em Cristo dando frutos. E essa alegria de Paulo estava relacionada a isso, aos frutos que Filemão estava produzindo, com a sua fé, com a sua caridade, com o seu amor ao Evangelho, com a transformação que recebera de Deus através do Evangelho. Então, Paulo se sentia-se feliz por ver esses frutos advindos da vida de Filemão e até produzindo conversão de novas pessoas se convertiam com o testemunho de Filemão, com as obras de Filemão, com a sua caridade, com a sua fé. Isso é muito importante. Paulo foi tomado de um sentimento de prazer ao saber que aquele senhor, dono de escravo, com as suas ações estava proporcionando alegria, ânimo, disposição, coragem e esperança na vida e no coração dos irmãos na igreja de Colossos. Então isso é muito importante, quando nós podemos, através da nossa fé, através do nosso testemunho, através das nossas palavras, das nossas ações, proporcionar aos nossos irmãos que estão congregando conosco, ou mesmo que estão distantes, mas que conhecemos, proporcionar a eles essa fé, este ânimo, esta coragem, esta alegria, disposição em fazer a obra de Deus. Nós precisamos disso.
transmitir aos nossos irmãos sempre uma palavra de ânimo, é claro, uma palavra de encorajamento para que eles se sintam encorajados a permanecer firmes na fé, uma palavra que os leve a crer no impossível, uma palavra que os leve a crer no poder de Deus. É claro que temos que fazer isso com muita sabedoria. Não é lançar mensagens de autoestima apenas, passagens ou mensagens que venham fazer com que as pessoas se sintam animadas apenas por coisas terrenas, não. Mas sempre levar os nossos irmãos, as pessoas que nós conhecemos, nossos amigos, a ter uma fé genuína em Cristo, no poder de Deus, no impossível que Deus pode fazer. E esse impossível não é só de coisas materiais. Deus faz impossível muito mais nas coisas espirituais, naquilo que nós não podemos fazer, que só Ele faz. Então, é essa fé, essa esperança, é esse ânimo que nós temos que passar aos nossos irmãos, dedicando a obra de Deus, levando a eles o conhecimento da palavra de Deus genuína, para que eles creiam nessa palavra, para que o coração deles se incline para a palavra de Deus e eles então venham a ter esta fé capaz de mover montanhas. E Paulo sentia-se feliz por ver aquele senhor, dono de escravos, agora com ações proporcionando alegria, ânimo, gozo, disposição, coragem e esperança aos irmãos que congregavam ali na igreja que estava situada em sua própria casa. Então, Filemão não era o pastor, não era evangelista, não era presbítero, não ostentava nenhum título ou cargo eclesiástico, mas como cooperador na obra do Senhor, Filemão estava na sua simplicidade, na sua fé em Cristo, levando aos irmãos esperança, levando aos irmãos ânimo, levando aos irmãos coragem para eles continuarem realizando a obra de Deus, realizando uma obra extraordinária na cidade de Colosso. Então aqui também é muito bom nós falarmos sobre isso, que não precisa ser obreiro, não precisa ser pastor, não precisa ser evangelista, não precisa ser presbítero, não precisa receber um título para fazer a obra de Deus. A obra de Deus é feita por aqueles que têm desejo de fazê-la. A obra de Deus é feita por aqueles que têm desejo no coração de realizar. Não precisa se receber um título para isso. Aliás, o título se recebe depois que a pessoa trabalha. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos muitas pessoas recebendo títulos para ver se elas trabalham. E ao receberem esses títulos, aí é que não trabalham mesmo. Antigamente não, a pessoa era dada um cargo eclesiástico à pessoa de diácono, de presbítero, de evangelista, de pastor, depois que essa pessoa vinha já realizando esse trabalho, depois que ela vinha já trabalhando na obra do Senhor, depois que ela já vinha fazendo o trabalho de diácono, ou de presbítero, ou de pastor, então dava-se a essa pessoa o título, né, de pastor, de presbítero, de diácono. Hoje em dia é o contrário. Parece-me que ficam buscando a laço pessoas para se dar cargo, para se dar títulos, para ver se essas pessoas trabalham, porque não querem trabalhar. E depois que recebem o título, então piorou. Aí é que não fazem nada mesmo. Então isso é muito triste. E isso é muito preocupante, porque nós precisamos consagrar ao ministério pessoas que realmente tenham chamada para isso. Pessoas que realmente tenham sido chamadas por Deus para a realização desta obra. Não é consagrar qualquer um para ver se a pessoa trabalha, mas é consagrar quem já está trabalhando, quem já realiza a obra de Deus. E Filemão já fazia isso, não tinha nenhum título eclesiástico e não estava se importando com isso. E nós também não devemos nos importar com esse tipo de coisa, de títulos, de sermos chamados pelo título que recebemos, ou que nos fora dado, seja por Deus, seja pelos homens. Não devemos nos preocupar com isso. Devemos nos preocupar em sermos servos de Deus, em agirmos como servos. Isso que é o mais importante, eu já falei no início desse estudo. O mais importante é nós sermos reconhecidos como servos de Deus, servos de Jesus Cristo. Mas infelizmente há muitos nos nossos dias que querem ser tratados pelo título, não querem ser chamados de servos, não querem ser chamados de irmãos, mas querem ser chamados pelo título que for lhes dado. Mas isso eu vos digo que não tem importância nenhuma. O importante é nós sermos reconhecidos como servos de Deus,
como servos de Jesus Cristo. Aí ele fala da consolação. Tive grande gozo e consolação. Consolação significa alívio, conforto. Paulo sentiu-se aliviado, confortado pelas notícias que recebera da parte de Filemão. Ele estava o tempo todo preocupado com as igrejas que fundara, com os irmãos, com os demais obreiros e cooperadores. Isso nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler aqui, no versículo 28 e 29. 2 Coríntios 11, 28 e 29. Nos fala dessa preocupação que Paulo tinha pelas igrejas. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então ele vivia preocupado com as igrejas que ele havia fundado, que ele havia formado, e essa preocupação era constante. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu me não abrase? O Deus e Pai de nosso Senhor, se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então, Paulo tinha essa constante preocupação com as igrejas, com os irmãos, e ele, há passagens que diz que ele orava constantemente pelas igrejas, pelos irmãos, e no passado tínhamos pastores assim. Não vou dizer que hoje não se tenha, ainda tem, mas antigamente os pastores viviam numa preocupação constante com a igreja, com os irmãos. Se a pessoa não vinha num culto, no dia seguinte o pastor já ia na casa visitar, saber o que tinha acontecido, se estava tendo algum problema, e essa preocupação era constante. Se alguém ficava doente, o pastor se entristecia, o pastor ia à presença de Deus, orar por essa pessoa que estava enferma, chorava, se abatia, e isso era comum antigamente nos irmãos que pastoreavam as igrejas. Como eu disse, tem hoje ainda alguns que fazem isso, mas muitos não estão preocupados, muitos não estão com esse cuidado que deveria ter com a igreja. Infelizmente, é triste ter que dizer isso. Mas Paulo não, Paulo tinha essa preocupação. Ele se preocupava com isso. E aí ele fala, por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Entranhas tem sentido de coração, de alma, de sentimento, ou seja, o coração das pessoas foram confortados, foram recreados, tiveram alívio, tiveram gozo, tiveram alegria. Pelas atitudes de Filemão, o sentimento, a alma das pessoas tiveram alívio, tiveram descanso das preocupações, tiveram descanso das aflições, tiveram descanso dos labores da vida, das vicissitudes da vida, e Paulo reconhece isso. E Paulo faz questão de dizer, recriar significa contentar-se, provocar ou sentir felicidade, sentir alegria. E Filemão tinha feito isso. E esse é um papel que nós, como servos de Deus, independentemente de sermos obreiro ou não, na condição de servos de Cristo, de servos de Deus, nós precisamos fazer isso. Precisamos termos atitudes de alegrar o coração dos nossos irmãos, com uma palavra, com uma visita, com um telefonema, com algo que se faça que essa pessoa, numa necessidade, possa aliviar o seu sofrimento, com uma ajuda, uma assistência social, com uma ajuda financeira, principalmente nesses dias que estamos vivendo de tanta dificuldade. Nós precisamos nos unirmos para vermos as necessidades dos nossos irmãos e auxiliar os nossos irmãos que estão em dificuldade. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é só tratar de coisas espirituais, a igreja precisa tratar também de coisas materiais. Não, Jesus, quando no seu ministério, o que ele fazia? Ele levava o espiritual, mas junto com o espiritual ele levava também o material. Quando ele lá no sermão lá do monte, e depois de ter falado para uma grande multidão, o que ele falou para os discípulos? Tenho compaixão da multidão, porque estão com fome e não tem onde comprar alimento. Alguém falou para Jesus, aí ele falou assim, dá vocês de comer para eles.
E eles não entenderam. Como é que nós vamos dar de comer para uma multidão de mais de 5.000 pessoas? Onde nós vamos arrumar dinheiro para isso? E muitas vezes nós temos essa preocupação de onde nós vamos arrumar dinheiro para ajudar os nossos irmãos. Mas aqui nós entendemos que Jesus está falando assim, nós temos que ter condições de darmos aos nossos irmãos o alimento. Não só o alimento espiritual, mas também o alimento material. A igreja é um mecanismo vivo. A igreja é um mecanismo que não para. E ela tem condições, porque Jesus deu a ela condições de fazer não só as obras espirituais, mas também fazer as obras materiais. E ainda que com dificuldade, mas Deus sempre dá os meios, sempre provê os meios para que a igreja realize a sua obra, para que a igreja realize o trabalho que é necessário ser realizado. Então, que isso sirva de lição para nós, né? Que essa preocupação de Paulo e as atitudes de Filemão faziam com que a alma dos irmãos, a vida dos irmãos fosse diferente, fosse mais alegre, fosse mais feliz. E nós vemos em Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 14, Paulo falando também sobre isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, fica aqui para nós o exemplo de Paulo, seus ensinamentos, o exemplo de Filemão, seus ensinamentos, porque com as suas atitudes nós aprendemos, que fique para nós, que sirva para nós, para que as nossas atitudes também sejam atitudes que façam com que as entranhas de nossos irmãos sejam recriadas, sejam consoladas, sejam alegres, sejam felizes e que nós possamos ter a unidade do Espírito Santo que Jesus deseja que a igreja tenha. Termino aqui por hoje esta parte. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.